Irmãos, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Catherine, fica calma, que a oportunidade é daqui a pouco, tá? Amém? Queridos, queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, e suas Bíblias, em Lucas, capítulo 13. Hoje eu confesso que o frio na barriga está maior. Mas é porque Deus tem grande obra hoje para fazer. Eu pensei em dar um tema. E se o Adilson tivesse vindo, acho que aqui atrás estaria escrito assim: hoje é o dia do meu milagre. Esse seria o tema. Ou é o tema, só não vai estar escrito aqui no telão como acontece nos outros dias. Mas eu queria que você tivesse essa convicção. Hoje é, não será, não vai ser, hoje é o dia do meu milagre. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que você mais deseja ou necessita, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso que vai realizar o seu milagre nessa noite. E aí tem até um louvor que fala: hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Aleluia, Senhor. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora, ô Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, joga todo e qualquer nervosismo por perto. Não estou aqui anulando qualquer oração que já tenha sido feita, Pai, mas tu sabe como eu dependo de Ti, Senhor, e eu te peço que o Teu Espírito Santo é quem fale aos nossos corações nessa noite. E que verdadeiramente, Pai, possamos tomar posse da nossa vitória, como foi falado aqui, num ato profético, antes mesmo de qualquer palavra ser narrada, mas que nós já podemos crer, Senhor, que o Senhor tem boa obra e tudo o Senhor já conquistou na cruz para cada um de nós. Amém. Então, nesse momento, Senhor, a palavra vai ser espalhada, mas que seja só para testificar aquilo que o Senhor já tem feito no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poderia sentar? Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, diz assim: e aconteceu certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que mantinha a doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, portanto, nesses dias para seres curado, não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Até aí, querido. Queridos, esse é um texto autoexplicativo. Eu acho que a gente não precisa nem estar aqui gastando tempo para que possamos entender o que aconteceu neste milagre.
É comum, quando nós começamos a ler os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas, que nós vamos perceber que Jesus costumava, ou era comum, ele está sempre entrando nas sinagogas para ensinar, para pregar, né, para fazer tudo aquilo que ele fazia. Em Nazaré, o nosso Senhor Jesus entra e em determinado momento dão para ele um pergaminho no qual ele abre no livro de Isaías e que está escrito: hoje eu fui ungido, o Espírito do Senhor está sobre mim e me levou a pregar liberdade aos cativos, a dar visão aos cegos. E ele fecha o pergaminho, ou dobra, né, já que o pergaminho é enrolado, e fala: hoje se cumpriu esta palavra. Jesus, em outra ocasião, ele costumava entrar na sinagoga, até mesmo porque Jairo, um dos principais da sinagoga, vai até Jesus para querer um milagre para sua filha. Então era comum, cada região onde tinha uma sinagoga, Jesus costumava entrar para ensinar. E até que chegaram a falar: este ensina não como os outros, não como os escribas ou fariseus, ele ensina como quem tem autoridade. Isso é a narrativa do nosso Senhor Jesus. Mas nessa ocasião especial, quando ele está ensinando numa sinagoga, não foi esse o texto que nós lemos? Ele está ensinando. Aqui em James que eu li fala que se aproximou uma mulher. A Almeida fala que estava ali uma mulher, que para mim faz mais sentido. Porque quem está falando que estava ali uma mulher, porque Jesus chama esta mulher para a minha frente, o que me dá a conotação de que ela não está próxima dele, e sim uma relativa distância. Sim ou não? Aí, irmão, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com o que nós ainda vamos pontuar. Mas eu queria que você prestasse atenção nos detalhes. A Bíblia é repleta de detalhes que nos mostra acontecimentos que podem ser aplicados na nossa vida e nos surpreender. Tipo, a mulher tem 18 anos com um espírito de enfermidade que a deixava encurvada. Ou seja, o espírito de enfermidade atacava provavelmente a sua coluna, que a deixava encurvada, muito provavelmente com dores. Sim ou não? Eu não posso mudar o que está escrito, mas eu posso conjecturar de modo que eu não cometa heresia. Mas aí a Bíblia nos narra que a mulher tinha um espírito de enfermidade que a deixava encurvada, que provavelmente é um problema de coluna causado pelo mal. E aí ela sente dor. Mas mesmo sentindo dor, ela não deixa de aprender sobre Jesus. Sim ou não? Porque a Bíblia não fala que ela foi ali por causa de Jesus. Ela estava ali na sinagoga. Primeira aplicação da nossa vida. Um problema, seja qual for na área da nossa vida, não deve nos impedir de procurar, de buscar o nosso Deus Todo-Poderoso. O problema é que muitas das vezes nós temos a tendência de dar desculpa. Eu tenho um problema na minha vida financeira. Eu não vou mais para a igreja porque eu estou sem dinheiro. Eu tenho um problema de saúde. Salvo aqueles que não têm como. Mas eu tenho um problema de saúde, eu paro de ir para a igreja porque eu estou com um problema de saúde. Eu tenho um problema familiar. Eu não vou mais para a igreja porque eu estou com um problema de familiar. Presta bem atenção. Seja qual for o problema da área da sua vida, isso não é desculpa para que você fique em casa e deixe de procurar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir uma frase que eu falei esses dias no trabalho. Problema, todo mundo enfrenta. Corajoso é quem passa por cima dos seus problemas e não para a caminhada. Porque é durante esta caminhada que nós vamos conseguir ou conquistar, ou de alguma maneira viver o milagre que Deus tem para as nossas vidas. Agora, o interessante é que tem sempre alguém
para dizer que não é para você o milagre que você recebeu. A mulher é curada, mas aí o principal da sinagoga ou o chefe da sinagoga vai querer falar: ei, você tem todos os outros dias para ser curado. Vinde de domingo a sexta-feira, mas o sábado é um dia sagrado, no qual você não deveria estar aqui para ser curado. Tem sempre alguém que quer te atacar por aquilo que você busca ou que você deseja. O sistema religioso daquela época não permitia trabalhar no sábado, orar no sábado. Nós vamos ver inúmeras acusações sobre os discípulos de Jesus por eles fazerem algo no sábado, tipo, estão passando por uma plantação, pegam uma espiga de milho e começam a comer. Mas aí já vão reclamar, porque sábado não pode fazer coisa. Queridos, muitas pessoas vão querer nos julgar por aquilo que nós estamos vindo buscar. Mas sistema religioso não é o que rege a nossa vida. Quem rege a nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É Ele quem devemos escutar. É Ele a quem nós devemos ouvir. É Ele a quem nós devemos obedecer. E para a felicidade desta mulher, naquele dia, que provavelmente ela estava lá para aprender, já que Jesus estava ensinando. E aí eu vejo algo muito interessante. Aonde tem palavra e presença do Senhor, milagres acontecem. Amém. Sim ou não? Sim. Preste atenção. Jesus Cristo, ele atravessa o mar e vai para uma região onde tem um homem endemoniado. E ali ele está pregando a palavra. Aonde tem palavra e aonde tem presença, milagres acontecem. E aquele endemoniado chega perto dele: por que veio nos atormentar antes da hora? E com uma palavra Jesus fala: sai dele. Todos conhecem a história. E aí o demônio, a legião do demônio que estava naquele homem pede para que possa entrar nos porcos e os porcos se precipitam. Aonde tem palavra e aonde tem presença, milagres acontecem. Queridos, e naquele momento, quando Jesus está ensinando numa sinagoga, ou nesta sinagoga em especial, ele observa aquela mulher. E o texto fala que ele a olha. Quero ler de novo com os irmãos, se quiserem me acompanhar. Ao observá-la, versículo 12, a King James diz assim: ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. A Almeida narra assim: vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Em que momento ela foi curada? Pergunta para eles. Quando Jesus chama e dá uma palavra e fala: mulher, está livre da tua enfermidade? Ou quando Jesus impõe as mãos sobre ela? Dado ao fato que uma palavra de Jesus muda todas as circunstâncias, sim ou não? Uma palavra de Jesus fala para o demoniado: sai dele, e os demônios saem. Uma palavra de Jesus fala: acalma-te, mar. No mar, acalma. Uma palavra de Jesus para Pedro fala: vem, e Pedro anda sobre as águas. A palavra de Jesus é tão poderosa que, para mim, na minha concepção, quando ele chama a mulher e fala: está livre da tua enfermidade, naquele momento ela já foi curada. Aí, irmão, então por que Jesus chama ela e impõe as mãos? É porque em determinados momentos Jesus precisa mudar a nossa concepção. Como assim, irmão? Jesus precisa muitas das vezes mudar a nossa mente, porque nós já temos um milagre, mas ainda estamos dentro da nossa mente nos culpando ou não usufruindo de tudo aquilo que Deus já nos deu. E ele chama aquela mulher e impõe as mãos e fala, e imediatamente ela é erguida e fica reta e começa a glorificar a Deus. O problema é que muitas das vezes Deus já nos deu uma palavra, nós até tomamos posse,
mas a nossa mente tenta nos impedir de usufruir tudo aquilo que Deus já nos deu. E Deus precisa nos mudar, ou dar um toque, para que verdadeiramente a gente vivencie aquilo que já é nosso, porque Cristo já nos deu. Olha que interessante, eu falei sobre isso ontem com as meninas que estavam lá na cela. Existem alguns tipos de mentalidade que atrapalham demais a nossa vida. Eu contei uma história que eu trabalhei com um homem, um dos homens mais bem-sucedidos que eu já conheci. O cara era um dos chefes mais antigos que tinha na empresa que eu trabalho até hoje. Tinha um dos salários mais altos. O cara já tinha conseguido montar uma empresa dentro da empresa, na onde ele fornecia insumos para aquela empresa, donos de uma frota de caminhão. O cara era muito bem sucedido, mas ele tinha uma mentalidade de escassez, ao ponto dele andar com um carro que um funcionário dele mais novo tinha um carro melhor do que o dele. Aí você pode estar me falando, irmão, ele é só econômico. Querido, tem hora que a tua mentalidade de escassez não te permite usufruir de tudo aquilo que Deus já te deu. A palavra do Senhor em Provérbios fala que aquilo que você, melhor, em Coríntios fala que quem dá semente ao que semeia e pão para quem tem fome. Então o que Deus te deu não é só seu, também é semente para que você plante na vida dos outros, sim ou não? Nós já falamos sobre isso aqui, e é aquilo que Deus tem que te dá na sua vida, você é para plantar na vida do outro. Mas muitas das vezes, quando a gente fazia lista para ajudar alguém, aquele que era o melhor sucedido, quando, olha a palavra, quando assinava o menor valor que podia colocar lá. Aquele homem, por ter medo de ficar pobre, ele já vivia uma vida pobre, porque a mente de escassez dele não permitia que ele usufruísse de tudo aquilo que Deus já havia derramado sobre a vida dele. Ele era uma pessoa má? De jeito nenhum, era uma pessoa até boa, mas o problema é que tinha uma mentalidade de escassez, que achava que deveria guardar e não usufruía, não vivia e nem plantava na vida daquelas pessoas que Deus colocava do lado dele. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, tu não precisa me dar tanta coisa, porque eu não vou derramar na vida de ninguém. É como naquela época, quando Deus derramava o maná e falava, cada dia vem aqui e peça pega maná. Mas aí tem gente que quer guardar para o outro dia, porque não confia que depois Deus vai prover novamente. Ei, o que eu estou querendo te entregar? Está na hora de você crer que o que Ele já derramou na sua vida e falar que é para você plantar na vida do outro, é que depois Ele ainda vai te dar mais. Mas se você não planta, eu sinto muito te informar, semente que você não planta não vai germinar. Entenda isso, querido. Semente só é semente quando você planta, seja o que for, amor, bondade, sabe, valores financeiros. Você precisa aprender a ter uma mente grande, sabendo que quem te chamou, e amanhã Ele vai continuar te sustentando, assim como Ele falou que vai te sustentar hoje. Amém. Mente de escassez não permite que a pessoa usufrua de tudo aquilo que Deus já deu. Eu preguei certa ocasião aqui, e ontem eu usei esse texto lá na célula para falar sobre aquele homem que estava mendigando na porta do templo. Pedro e João chega para ele e fala, olha para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Todo mundo conhece a história. E por que Pedro e João falam olhe para nós? Porque aquele homem estava acostumado a fazer aquele papel de miserável, de coitadinho. E se a mente dele não muda, mesmo andando e glorificando a Deus, no outro dia ele poderia estar sentado, esmolando de novo, porque não aprendeu a mudar a sua mente e usufruir do milagre que Deus já tinha derramado sobre a vida dele. É igual você recebe a palavra, Deus está te curando nessa noite. Aí você toma posse. Aí
um negócio tão estranho, não quero usar outra palavra, que eu conheço um rapaz que lá no trabalho ele perdeu esses 2 dedos num acidente. Certa feita nós conversando, ele falou: gente, tem hora que eu sinto a ponta do dedo que eu não tenho mais coçar. E ele falou para o médico falou: gente, você tem que fingir que está coçando. Ele não tem o dedo, ele não tem esses 2 dedos, e às vezes ele fica como se ele estivesse coçando na unha, porque a mente dele acredita que o dedo ainda está lá e que de alguma forma está coçando. Sintoma de algo que não tem mais. Aí Deus fala para você assim: você está curado. Aí você toma posse da palavra, aí sai, chega lá fora, você sente um sintoma, mas um sintoma de algo que não está mais no teu corpo. E aí você começa a acreditar que a palavra que você recebeu de cura é mentira, porque você sentiu um sintoma. Aí você dá mais valor ao sintoma que você sentiu do que a palavra profética que você recebeu. E aí você começa a sentir mal por algo que já deveria ter sido eliminado da sua vida. Mas eu acho que é por isso que Jesus chama esta mulher e impõe as mãos sobre ela. Porque a palavra de Jesus é tão tremenda. Presta atenção em algo comigo. Existe uma mulher que chega até Jesus e vai gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos falam para ela assim, falam para ele: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E aí Jesus para, e ela fala: minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí Jesus fala para ela: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Todos conhecem a história? Qual é a resposta da mulher para Jesus? Mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outras palavras, ela está falando: eu sei que o Senhor veio para eles, mas eles não estão usufruindo de tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles. Eu não quero tomar o pão da mesa, mas a migalha que eles estão rejeitando pode mudar a minha vida. E Jesus fala: vai, a tua filha está livre. Agora presta atenção no seguinte: hoje nós somos a igreja por quem Jesus morreu. O texto que Silvio leu aqui no início: tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, nos garante a vitória. Porque o texto de João que o Silvio leu, tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo, não quer dizer agora eu venci, toma aqui o controle, vai lutar, que eu te mostrei o caminho. Não, o texto está dizendo que como ele venceu, automaticamente a vitória já é nossa. Porque o que ele venceu, ele já derrotou as potestades e todo o mal que tinha. Então você já nem precisa lutar, porque você já tem a vitória conquistada na cruz. É direito seu, a mesa está posta, o pão está inteiro na mesa. Mas o problema é que muitas das vezes nós temos a mente de que não somos filhos e que não temos direito e ficamos sentados no nosso canto querendo alguma coisa que já é sua. Então é isso que a gente deve entender, porque é direito nosso, conquistado por cruz. Jesus morreu na cruz para te dar a vitória e já é sua, mas não é só a vitória de te levar para o céu. O problema é que muitas das vezes a gente acha assim: não, Jesus morreu por mim na cruz, já me deu a vitória, vai me levar para o céu, mas ele é incapaz de me dar uma vitória na saúde. Aí a gente diminui Jesus para o nosso problema. Não, ele venceu, sabe, o pecado e me deu a vitória, ele vai me levar para o céu. Mas ele é incapaz de me dar uma vitória na vida financeira. Eu diminuo Jesus. Não, ele já venceu o pecado. Ele vai me levar para o céu. Mas ele é incapaz de fazer um milagre na minha família. Eu limito o poder de Deus.
aonde Romanos, capítulo 8, vai falar: se nem ao menos o seu filho o poupou, antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Ei, no original, sabe o que queria dizer todas as coisas? Todas as coisas quer dizer todas. Não tem diferença. Não é A, não é B. É todas as coisas. Como não nos dará com ele todas as coisas? Mas o que eu tenho que fazer para conquistar? Tomar a posse por fé. Esse é o culto de hoje. Culto fé. E aí é por isso que Jesus chama aquela mulher e impõe as mãos para dar um toque e falar: filha, que ele diz que ela é filha de Abraão. Eu não estou aqui só para poder dar uma palavra e mudar a tua saúde. Eu estou aqui para te dizer: eu estou contigo, te abraço e te digo: nada é impossível para mim. Muda a tua mente, fique em pé, porque eu já conquistei toda a sua vitória. Toma posse, querido. É sobre isso. O problema é que muitas das vezes Satanás quer colocar na nossa mente que nós não somos dignos de receber. E não somos mesmo. Por mérito, nós não vamos receber nada. Ah, mas é porque eu estou indo na igreja. Isso não é garantia de que você vai receber. Ah, mas porque eu sou bonzinho e trato bem a minha família, eu amo pai e mãe. Isso também não é garantia de que você vai receber. A garantia de que você vai receber é tomar posse. Porque quem te garante é a graça. Graça é favor imerecido. É favor imerecido. E é a graça que te dá a vitória. Conta só uma história que aconteceu esses dias com meu filho. E eu espero que isso mude a sua mente, assim como eu tentei mudar a mente dele. Meu filho, a última viagem que fez, ele tinha ido jogar em Recife. E aí, quando voltou, ele me procurou junto com o empresário dele. Ele queria fazer uma tatuagem. Meu filho ia fazer 17 anos. Meu filho mora com a mãe. A mãe é a cultura legal dele. A mãe falou assim: eu já assinei, está aqui o termo, é só você ir lá e fazer. Aí ele veio me procurar junto com o empresário. Eu falei: eu quero conversar com meu filho sozinho. Cheguei para ele e falei assim: filho, você já tem o dinheiro, você tem a liberação da sua mãe, você tem tudo. Eu não vou tomar essa decisão por você, mas por mim você só faz com 18 anos. E ele saiu de lá e não fez. Aí o empresário me ligou, falou: cara, teu filho te respeita demais, mesmo ele podendo, ele não quis fazer. Eu falei: amém, fico feliz por isso. Passados-se os tempos, meu filho viajou hoje para voltar a jogar. E o meu filho, mês que vem, faz 18 anos de idade. Ou melhor, dia 20 de julho, ele faz 18 anos de idade. E aí, semana passada, a mãe foi fazer mais uma tatuagem. E falou: filho, tá aí. Faz uma tatuagem. E aí ele fez a tatuagem. Quando eu vi a postagem no status da mãe, na hora que eu pintei aquela foto, eu falei: gente, é meu filho. Liguei para ele, ele não me atendeu. Fui na casa dele, a mãe veio e falou que ele estava dormindo. Ligava, ele não me atendia, começou a me evitar. Mas como minha mãe falava, frango de casa não se corre atrás. Até que ele foi lá em casa, todo cabisbaixo. Estava serviço à noite, estava deitado, ele sentou do meu lado. Eu falei: me fala, por que você fez? Ele: pai, eu vou viajar, vou completar 18 anos, eu vou estar fora. Eu falei: tá, e daí? Isso não é motivo. Ele: mas se eu completasse 18 anos lá, eu não queria fazer lá, eu queria fazer aqui. Ainda não é motivo. Pai, mas só falta um mês. Eu falei: te digo mesmo, só falta um mês. Pai, mas o senhor falou que a decisão era minha. Eu falei: sim. Eu te falei que eu não queria que você fizesse, mas eu esperava que você não errasse. Aí ele baixou a cabeça, falou assim: pai, da próxima vez, me proíbe. Eu falei: eu não vou te proibir.
Porque se eu te proibir, você vai estar fazendo porque eu te proibi, e não porque você me ama e quer me agradar. Aí ele baixou a cabeça, estava chorando e falou assim: o senhor está triste comigo? Eu falei para ele: nada do que você faça vai fazer eu te amar mais. E nada do que você faça vai fazer eu te amar Deus. Eu fiquei muito triste, eu esperava que você me honrasse. Mas isso não é motivo para que eu deixe de te amar. E olha que eu sou aquele pai que a Bíblia me narra como pai de maus, que sabe dar boas coisas para o nosso filho. Imagine Deus, aonde muitas das vezes Satanás tenta nos acusar porque nós erramos de alguma maneira, assim como o meu filho veio falar assim: me proíbe, porque se eu tivesse proibido, ele teria o porquê não fazer, e achou que eu tinha ficado triste ao ponto de deixar de amá-lo. Satanás muitas das vezes tenta nos acusar: você errou, a tua decisão foi errada e por isso você não tem direito à bênção. Sabe aquela decisão sua, que não era para você ter tomado, mas você tomou, e por isso está recaindo sobre a sua vida dores e tristeza. Mas é Satanás tentando te acusar de que você não tem direito, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos ama, independente do que nós fazemos. Isso não é justificativa para que você saia errando, mas o que eu quero que você entenda que a tua mente está tentando te bloquear para que você não tenha acesso ao que Deus já tem para a sua vida. Em outras palavras, independente do que você está fazendo de errado, basta que você se arrependa e fala: Pai, me perdoa, eu errei, mas eu estou aqui porque eu quero viver o melhor que tu tem para a minha vida. E é Ele quem vai te dar acesso a tudo que Ele já tem disponível para você. Amém. Não permita que a tua mente, não permita que o inimigo use qualquer erro seu para dizer que o Pai não te ama. Não permita, querido, Ele te ama ao ponto de entregar o Filho por você. Ele é capaz de fazer qualquer coisa por você, crente. Ele é capaz de fazer tudo o que você deseja. Basta que você chegue para Ele, assim como meu filho falou: me perdoa, eu queria que tivesse sido proibido, mas Deus não te proíbe, Ele te dá o livre-arbítrio, a decisão é sua. Ah, eu tomei uma decisão errada, amém, se arrependa, confesse e deixe que Ele é capaz de te perdoar e continuar te usando para derramar todas as coisas sobre você.